Spear e Fang é o título do primeiro episódio de Primal, e a princípio eu achei que esse título era uma analogia ao Maluco das Cavernas e a Tiranossauro protagonista da série, mas aparentemente os espectadores da série realmente se referem aos dois personagens como Spear e Fang, o que honestamente não é tão ruim assim. O Maluco das Cavernas usa uma lança e a Tiranossauro tem um dentão pra fora, então é isso. O primeiro episódio da série já começa com um frame que define o tom da série, um peixe sendo pescado vazando sangue em excesso. Tarantino aprova. E aí somos apresentados a Spear, nosso maluco das cavernas que está de boa pescando para sua família, porém, esse é um mundo onde todo mundo quer se comer, no mau sentido. Então, da hora que ele termina de pescar até sua jornada até sua família, ele é atacado por um jacadilo gigante, um pteranodon e por um caralhasauro. Ah, sim. O caralhasauro devora a família do Spear. Agora cortando a zoeira, a princípio eu achava que esse bicho era um ceratossauro por causa do chifre no focinho. Tá ligado, ceratossauro que apareceu em Jurassic Park 3? Mas várias pessoas me falaram que ele é, na real, uma espécie de tiranossauro ficcional que possui chifres. E caralho, maluco, eu fiquei chocado quando vi esse monstro devorar os pirralhos do Spear. Novamente, esse foi um recado para o espectador de que essa série não é brincadeira de criança. Spear fica deprimido pela morte da família e pensa até mesmo em cometer suicídio. Esse é um dos meus momentos favoritos da primeira temporada, porque muito é dito apenas pela expressão de tristeza do personagem, algo que só os melhores animadores conseguem realizar. Na manhã seguinte, ele tá lá pescando de boa, porém ele vê um novo tiranossauro, e movido por um sentimento de vingança contra os dinossauros, Spear persegue o bichão para cravar sua lança na sua cabeça, porém ele descobre que a tiranossauro estava pescando para seus filhotes. Spear sensibiliza com a tiranossauro, porém olha quem vem lá. É o caralhasauro junto com um bando de tiranossauros de chifre. E a nossa Tiranossauro Fang luta para proteger os filhotes, e a luta é brutalmente demais. Ela rasga os caralhasauro como se eles fossem feitos de papel e ossos de vidro. Spear ajuda na luta varando sua lança em um dos tiranossauros e... olha lá, conquistou o coração dos bebês da Fang. Porém, olha aí o líder dos caralhasauros. Um tiranossauro gigante chamado Alpha Tiranossauro, de acordo com os fãs da série. O monstrão isola Fang lá pra Magé e em seguida devora seus filhotes. Spear, sentido com a dor de Fang, parte para a luta contra o Alpha Tiranossauro e novamente, que luta sangrentamente demais. Eu simplesmente amei. E o monstrão só é derrotado no momento em que rola uma união entre o Spear e a Fang. No fim, Fang começa a seguir Spear porque não tem mais pra onde ir, muito menos família pra cuidar. E sensibilizado com a dor de Fang e principalmente pensando em ter uma nova carreira de sucesso se aventurando nesse mundo primitivo bizonho, Spear sobe nas costas de Fang pousando para uma foto incrível de Instagram, indicando o começo de uma grande nova parceria e finalizando o primeiro episódio da série. E como serão as próximas aventuras de Spear e Fang? Bem, fique atento para os próximos Desmaratonandos de Primal. Mas e aí? O que você achou desse primeiro episódio? Qual foi o seu momento favorito? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Rio das Serpentes é o segundo episódio da primeira temporada de Primal, e nele vemos se essa nova parceria entre Spear e Fang vai dar certo, e no primeiro momento, aparentemente não vai rolar. Isso porque todo bicho que o Spear tenta caçar, vem a Fang e devora só de sacanagem. E lá se vai o Pumba. Eu me acabei de rir com a cara de bolado do Spear olhando pra Fang, porque parece que ele tá pensando assim, mó otário é você, valeu? E a Fang meio que responde lambendo os beiços. Tá uma delícia? Mas falando sério, a Fang no começo do episódio é mó fominha. Ela realmente devora tudo que o Spear tá tentando conseguir pra comer. Ela devora outro javali que ele tava tentando pegar. Até uma frutinha que ele teve que escalar mó árvore pra pegar, a Fang devora. Isso aí é implicância, cara. Ela deve estar pensando assim, lá, vou matar o cara de fome.
Tanto que a única coisa que o Spear consegue comer é a porra de uma barata verde que, mesmo sendo um aperitivo bizarro, a Fang quase tenta tirar um pedaço também. O que, por sinal, logo em seguida tem um momento hilário que o Spear fica com dor de barriga e aí ele dá um cagão primal. Mas aí vem a Fang de sacanagem e manda um cagão brutal maior. Como já dizia o Ian Malcolm... Que montão de bosta. Spear começa a sentir que essa parceria não vai dar certo e que ele provavelmente vai morrer de fome se continuar do lado de um bicho egoísta que nem a Fang. Aí no dia seguinte, tá lá o Spear pronto pra caçar a mãe do Bambi, mas vem a Fang e abocanha o rango sem intenções de dividir. Aí pronto, Spear fica puto de vez e parte pra DR na porrada. Spear quase é devorado por Fang, porém a luta é interrompida quando os dois percebem que estão lutando em um ninho de jararacas gigantes. Sabiamente, os dois se afastam do local, mas como o nome do episódio é Rio das Serpentes, uma onda de água vinda de, sei lá, de porra de lugar nenhum, aparece e agora Spear e Fang precisam se juntar para não apenas sobreviver à correnteza desse recém-formado rio, mas como também das jararacas do inferno. Depois de arrancar a cabeça da cobra chefão final, Spear e Fang caem de uma cachoeira e mesmo batendo em umas 30 pedras com a cabeça, Spear fica de boa após ser resgatado por Fang. Nosso maluco das cavernas então decide dar mais uma chance pra essa parceria, e no dia seguinte, tá lá os dois caçando o resto da família do Pumba. Só que dessa vez, Fang não tá pegando a comida só pra ela. De noite, temos um momento surpreendentemente fofo, onde Fang se assusta com uma cobra, porém Spear não apenas mata o bicho, mas como taca ele no fogo. Simbolizando que por mais que os dois tenham tretado no começo do episódio, Spear ainda se importa com a única família que ele tem. Oh, fofo. É como eu resumiria esse episódio. Tá, eu sei que tem umas cenas grotescas de cobras sendo trucidadas, porém, é um bom episódio que mostra o desenvolvimento da relação dos dois personagens. Relação essa que veremos ser mais desenvolvida ao longo da série. Mas e você? O que você achou desse episódio? Você curte a parceria que o Spear tem com a Fang? Joga aí nos comentários, vamos trocar a famosa ideia e fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde nós vamos falar sobre uma impossível, porém demais, luta entre um dinossauro e um mamute. Uma morte fria. Ok, esse episódio é interessante. Começamos com uma manada de mamutes realizando uma jornada enfrentando uma nevasca brabíssima. E lá no fim da fila, temos uma mamute bem fraquinha, faltando até uma presa, e é aquele ditado, né? Deu mole, é vapo. E lá vem nosso maluco das cavernas favorito gritando feito um animal pronto pra cravar sua lança na alma do mamute debilitado. E pra complementar na carnificina, lá vem nossa querida tiranossauro Fang pra dar um mordidão no bichão. Olha que imagem interessante, um tiranossauro lutando contra um mamute. Eu já falei isso no meu primeiro vídeo análise de Primal, mas é sempre bom repetir. Por mais que seja demais esse confronto, ele nunca teria acontecido na vida real. Isso porque os dinossauros viveram durante a Era Mesozoica, enquanto os mamutes viveram na Era Cenozoica, especificamente no período Pleistoceno. Mas eu acho que deu pra perceber que a série tá se permitindo a liberdade de juntar toda essa fauna pré-histórica em nome de um bom divertimento. E realmente o objetivo é alcançado, porque o confronto é demais. Os dois conseguem matar o mamute, porém tem um momento que eu acho infinitamente fofo em que o Spear senta do lado do mamute e começa a fazer um carinho no bichão com uma expressão que meio que diz: "Aí, mamutão, foi mal, mas eu tenho que comer e eu tô morrendo de frio e esse teu pelo vai fazer um casacão que vai me dar um adianto, cara." Cortando a zoeira, eu achei fofo o fato do Spear ter esse cuidado com o bichão antes dele dar seu último suspiro. Ele respeita sua presa e meio que lamenta por ter que matá-lo para sobreviver. E mais tarde no episódio, depois de enfrentar uma nevasca com a Fang, os dois encontram uma caverna para se abrigar, e lá, Spear tem um flashback onde ele ensinava seu filho a caçar e a prestar esse mesmo respeito à sua presa. Ah, fofo. Mas os outros mamutes da manada não acham nem um pouco fofo e na real eles estão putos pra caralho porque eles querem fazer um funeral decente pro mamutão falecido, porém eles querem a presa do bichão de volta. Aí eles vão buscar na marra e maluco é o doido das cavernas e a nossa tiranossauro com dente anormalmente gigante contra uma família de mamutões bolados. Mano, a batalha é tão braba que os bichos quase conseguem matar a Fang, porém, felizmente, Spear chega e ergue a presa do bichão meio que falando: "Aê, vacilei, foi mal, tá aqui a presa do bichão."
O mamute-chefe do morro pega a presa e sai andando em direção à alçada do mamute falecido. O episódio termina com a família de mamutes realizando uma espécie de cerimônia fúnebre onde eles ficam dançando de um lado e pro outro. Algo que eu achei extremamente interessante e fofo porque realmente na vida real, elefantes realizam cerimônias fúnebres para seus companheiros falecidos, o que nos faz presumir que os mamutes também tinham esse mesmo costume. Bom episódio, apesar de ter toda essa pegada de respeito aos mortos que pode ser um pouco bad, porém toda a parte do Spear e Fang batalhando com os mamutões só alimentou mais a minha vontade de ver a franquia de Jurassic Park tomar coragem e trazer mamíferos pré-históricos de volta à vida para batalhar com os dinossauros em algum contexto doido aí. Isso seria absolutamente demais. Mas e aí, o que você achou desse episódio? Curtiu os mamutões batalhando com o Spear e a Fang? Joga aí nos comentários. Vamos trocar a famosa ideia e fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde nós vamos falar da aventura de Spear e Fang contra... homens morcegos do inferno? Seja lá o que seja essas coisas. Terror sobre a Lua de Sangue. Esse talvez seja o episódio com o título mais legal de todos os episódios de Primal. Sério, parece o nome do filme do Zé do Caixão. Mas beleza, vamos lá. Esse episódio já começa frenético. Raptores despenados estão caçando Spear e Fang em um matagal que honestamente me lembrou muito a cena dos Velociraptors em Um Mundo Perdido Jurassic Park. Essa sequência é demais, é pura porradaria descontrolada. Fang decapita os bichões na dentada enquanto Spear perfura os bichões com seu palitão. Porém, os raptores recuam ao ver a então lua vermelha. Spear e Fang se aproximam de um monumento com várias caveiras esculpidas. E se você lembra do que o seu Madruga ensinou, isso é um mau sinal. Essa caveira significa perigo! Ouviram bem? Perigo! Mas infelizmente Spear e Fang nunca tiveram aula com seu Madruga, então eles ignoram as caveiras e seguem em frente. E o que eles encontram? Um homem das cavernas bem mais primitivo do que o Spear, carregando o que parece ser um parente do Pumba. Só que o doidão tropeça na própria incompetência e vira a perna de um jeito que... ele definitivamente quebrou a perna. Tá, aí o doido começa a berrar, e a tribo dele começa a berrar também, e é isso por um tempo. Um bando de homem primitivo berrando que nem chimpanzé. Quem sou eu pra julgar? Toda sexta eu faço isso com os meus amigos no bar. Mas lá vem um homem primitivo mais brabo, todo marrento, roubar o parente do Pumba, do doidão de perna quebrada. Porém... Ô louco, meu! Spear parte pro resgate e salva o perna torta e o cadáver do primo do Pumba. Mas os mal agradecidos saem saindo sem nem dar obrigado. Mas não se preocupe, Spear. Brinca aí com o homem morcego do inferno. Sim, cuidado com o homem morcego do inferno. Tá aí uma novidade pra quem achou que só ia ter dinossauro na série. Vamos ver Spear contra um homem morcego... morreu. Até que foi fácil. Agora vamos ver como é que vocês lidam com uma porrada desses. Depois de uma briga sangrenta épica daquelas, Spear é capturado pelos homens morcegos e levado até o ninho deles. Fang rapidamente parte pro resgate e tenta escalar a montanha caindo várias vezes no processo. Ai, a lombar! Ai, a lombar! Cansada de quebrar a lombar, Fang se finge de morta e os homens morcegos a carregam para o ninho e a colocam junto com outros bichos mortos que vão servir de McLunch mais tarde. Fang explora a caverna e descobre vários casulos tipo aqueles do filme Aliens, sabe? A galera presa que bota os filhotes de ET pra fora. Então, Fang começa a rasgar os casulos e a procurar Spear, porém, olha quem vem lá. Uma aranha gigante. Episódio terror clássico, hein? Homens morcegos gigantes e agora uma aranha gigante. Só falta um dinossauro zumbi. Fang consegue encontrar Spear antes de entrar em combate com a aranha gigante e Spear se debate para se libertar do casulo. Depois de solto, ele encontra um triceratopo morto e pega o chifrão do bicho emprestado, já que ele não vai se importar, eu acho. Enfim, Spear mete o chifrão na aranha gigante matando o monstrão. Boa, doidão. Agora é só sair saindo porque lá vem os morcegões do inferno prontos para chupar o mocotó de vocês. Spear enrola Fang em um resto de teia da aranha gigante e delicadamente empurra o dinossauro da montanha e... foda-se, os dois se quebram no chão. Que isso? Referência ao Homem-Aranha do Andrew Garfield? Os morcegões chegam no ninho e ficam putos porque a aranha gigante foi morta, então eles partem para trocar uma ideia na porrada com o Spear e a Fang. Os dois saem disparados em direção ao matagal e... os raptores devoram os morcegões.
O que não faz muito sentido pra mim, porque os raptores tinham fugido da Lua Vermelha porque os morcegões iam aparecer e agora eles meio que só devoraram os morcegões de boa. É o círculo da vida. Um dia seus piores inimigos estão tentando te comer e no outro eles comem seus piores inimigos. Grande episódio, cheio de aventura e de elementos do terror clássico. É a partir daí que a série meio que chuta o balde de vez. Depois de colocar um mamute pra brigar com um dinossauro, por que não colocar um homem-morcego e uma aranha gigante? Ao menos são criaturas criativas e isso definitivamente não deixa a série menos divertida. Mas e aí? O que você achou desse episódio? E principalmente o que você achou desses novos monstrões? Joga aí nos comentários e fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde nós vamos ver Spear e Fang em um ringue de luta com um homem macaco porralheiro. Esse é bom, hein? Macaco gigante contra dinossauro é sempre bom. A Fúria dos Homens Macaco. Outro episódio que só pelo nome dá pra ver que vai ser brabíssimo. Spear e Fang decidem relaxar um pouco e os dois decidem fazer um pit stop em uma praia paradisíaca. E honestamente, por um breve momento, eu pensei que o episódio ia ser super light, mostrando os dois brincando nessa praia com alguns momentos fofinhos e engraçados, mas isso é Primal, e até a mais simples das criaturas pode te dar um flashback do Vietnã. Pois é, eu não disse isso à toa. Fang, que tá traumatizada, vê uma minhoca e lembra dos acontecimentos do episódio do Rio das Serpentes. Aí ela se afasta aterrorizada e o Spear, sem entender a reação de Fang, pega a minhoquinha e fala... que em língua de Homem das Cavernas quer dizer... sei lá, bungas. A questão é que ele come a minhoca. Já dá pra ser youtuber, Spear. Tá lá o Spear dando uma mergulhada quando ele repara que um grupo de... sombras do quem é esse Pokémon sequestram a Fang. Spear parte pro resgate, porém é tarde demais. Fang já havia sido levada e quando ele parte para investigar quem fez isso, ele toma um porradão na cabeça que o desmaia. Repitam comigo, toma otário. Spear acorda em uma espécie de arena onde vários homens macacos estão lá soltando uns berrinhos de chimpanzé enquanto o macaco anfitrião manda uns gorilas se sentarem à porrada. Cara, muito foda. Quem gosta de filme de macaco tipo Planeta dos Macacos, King Kong, Bob Esponja, vai amar essa cena. Porque literalmente é só um monte de macaco se sentando a porrada até a morte. Mas lá vem a parte interessante do episódio. O macaco anfitrião pega uma panela cheia de bagulho preto e derrama uma gotinha pro gorila tomar. Mas que parada é essa, você deve estar se perguntando. Maluco é basicamente esteroide do capeta. E como dizem naquele filme do Libélula... esteroides podem fazer qualquer coisa. Bem, o gorilão vira um monstro porralheiro movido por uma gotinha de Nescau com Red Bull e o macaco anfitrião coloca a Fang pra batalhar com ele. Aí tu pensa assim, a Fang já lutou até mesmo com um mamute, claro que ela vai... Fang vai tomar porrada pra caralho, não é? O gorilão, só pra se mostrar mais bravo que já é, mete um crânio de triceratopo na cabeça e realmente fica foda. Ele parte pra moer a Fang na porrada e ela quase morre no processo. E o Spear, como bom parceiro, rói o cipó em que ele está preso e parte pro resgate. Os chimpanzés vão atrás, mas o Spear pega o potinho de Nescau com Red Bull e bebe o bagulho todo. Maluco, era só pra tomar uma gotinha e tu tomou o bagulho todo. Os chimpanzés até tentam arrebentar o Spear no porradão, mas o nosso maluco das cavernas vira uma mistura de Hulk com Hulk. Não tem outra definição. E outra que eu não tô falando do Hulk cultizeira de óculos engraçadinhos, eu tô falando do Hulk movido por intenções homicidas. O Spear bombado parte pra luta contra o gorilão doidão, e quando você pensa que os dois vão ter uma luta dramática demorada, o Spear bombado arranca os braços do gorila. Caralho, que brutal, maluco! Aprendeu essa com quem? Com Chewbacca? Depois de zoar o que restou do gorilão, os chimpanzés pensam assim... eu acho que a gente consegue. E lá vai os chimpanzés partindo pra briga. Só que essa é uma rodinha punk que só um dá porrada. Mano, o Grand Tartakovsky não gosta de macaco, porque eu acho que eu nunca vi tanto macaco morrer em uma produção audiovisual na minha vida. Acho que nem na franquia do Planeta dos Macacos algo assim aconteceu. Caraca, maluco, eu super consigo ver o King Kong ficando puto com essa série, pedindo pra ela ser cancelada no Twitter. Mas beleza, no dia seguinte, Spear volta ao normal, todo cheio de resto de tripa de macaco, porém Fang ainda está caída no chão, desacordada. E eu pensei, agora ela acorda, né? Mas não, o episódio termina no mistério de se Fang vai acordar ou não.
Cara, mais um excelente episódio. Ele me lembrou muito aquele jogo Primal Rage, onde você pode controlar criaturas pré-históricas pra se sentarem à porrada. E outra que pra mim, que sou fã de macacos gigantes lutando com dinossauros desde pirralho, esse episódio foi um prato cheio. Mas e você? O que você achou dessa carnificina de macaco? Curtiu ou foi meio demais? Joga aí nos comentários, e se você quiser saber o que acontece com Fang, fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde veremos todo o processo de recuperação da nossa dinossauro dentuça. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Ô, Rafael! Rafael! Que isso, gente? Tá acontecendo aqui? Sai aqui na rua, seu filho da puta! Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada! Sexto episódio, Cheiro de Presa, vamos lá. Depois de Fang ter sido quebrada pelo gorila chumbado, Spear corre para prestar socorros para Dentuça antes que os abutres comam ela junto com o que restou dos macacos destroçados. Felizmente, nossa dinossauro dá sinais de que tá viva e nosso maluco das cavernas, para comemorar, decide brincar na lama. Tá, caô, ele começa a fazer um curativo de barro. Então, eu não sou médico, mas eu tenho certeza que isso aí vai infeccionar. Imagina só. Caraca, tomei um tiro. Relaxa, deixa eu pegar a lama aqui pra botar em cima. Com a chegada de mais abutres, Spear chega à conclusão de que se eles ficarem lá, é bem provável que Fang possa ser atacada. Então o doidão constrói uma maca de bambus e... bem, ele faz uma nova lança. Afinal, ele tem que fazer jus ao nome. E uma longa jornada começa e o Spear tá fazendo tanta força pra carregar Fang que ele tá correndo o risco de se cagar. Olha lá, mó cara de quem tá se peidando todo, ó. O doidão pode ser um bodybuilder gigante, mas é gente que nem a gente e fica cansado também. Ele decide fazer um pit stop pra descansar, porém... lá vem a noite! E à distância ele já vê um bisonho de olhinhos vermelhos encarando, já pensando assim: vou te perdoar não, mané, dá mole pra tu ver. Os dois sobrevivem à noite graças a umas fogueiras que o maluco das cavernas fez, só que no dia seguinte tá lá os bisonhos seguindo os dois. E caraca, é os primos das hienas lá do Rei Leão? Tá, pra se proteger desses dogs carniceiros, Spear leva Fang pra uma caverna e agora finalmente os dois podem ficar de boa, né? Óbvio que não, porque tudo nessa série, até um besourinho, é uma máquina carnívora dos infernos. E lá vai o Spear enfrentar os besourinhos. Cara, realmente esse maluco já enfrentou de tudo. O maluco super enfrentaria dois caras na motocicleta aqui no Rio e sairia vitorioso. Só que o foda é que os bichos são blindados e aí o Spear tem que individualmente virar os bichos e espetar eles com a lança. Mas e aí, deu bom? Claro que deu. Ah lá, o doido fez até um churrasco de besouro pra Fang. No dia seguinte, Spear sente a catinga de hiena carniceira e decide tapar a porta da caverna com pedras pra proteger Fang. E quando os dogs dos infernos aparecem, Spear recua do primeiro round já todo rasgado e Fang tenta ajudar, mas... o porradão do gorila no último episódio, como diz meu amigo Jean, não tem Tilenol que resolve isso aí não. Mas Spear tem um plano B. Lembra dos besouros blindados? Então, ele usa eles como punho inglês e parte pra porrada com os dogs. E aí vamos para outra cena brutal de violência, só que dessa vez com doguinhos. E essa cena me fez pensar, será que o Grand Tratakovsky foi mordido por um cachorrinho quando criança? O cara não gosta de macaco, doguinho, e surpresa, surpresa, olha aí quem está de volta 100% explodindo a porta de pedra da caverna. É a Fang, que nem parece que até agora há pouco tava chorando por causa da perna machucada. E a Dentuça estraçalha os doguinhos dos infernos, indicando que nossa Tiranossauro está de volta e pronta para a próxima missão em um dos episódios mais famosos da série. Mas vamos lá, e esse episódio? Ele é bom, mais uma vez reforça a relação entre os dois, meio devagar no começo, mas o final é eletrizante como os demais. Mas e aí, o que você achou dos doguinhos sendo devorados? Joga aí nos comentários e fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde nós vamos falar do episódio mais grotescamente brutal dessa temporada. A Praga da Loucura. Esse é pesado e considerado por muitos o melhor episódio da série. Nele temos a aparição de algo nunca visto antes no cinema ou na televisão, um dinossauro zumbi. Jorge Romero curtiu isso, hein? Mas antes de falar do episódio em si, vamos falar rapidamente sobre o que são os saurópodes. Os saurópodes são um grupo de dinossauros estupidamente gigantes, cujas suas maiores características são um pescoço longo e as grandes patas que eram bastante semelhantes às patas de um elefante atual.
Eles eram criaturas pacatas, aparentemente lentas, que usavam seus grandes pescoços para alcançar a comida no topo das árvores. Como diz o Dr. Alan Grant no primeiro Jurassic Park, é basicamente uma grande vaca. Come, caga e é isso, produção. Por anos eu fiquei me questionando como fazer essa espécie de dinossauro, sabe, ser mais emocionante. Foi bonitinho ver o Brachiosauro no primeiro Jurassic Park, mas e aí? O que mais esse grupo de dinossauros pode fazer? Encaminhando com dinossauros, vimos uns diplódocos batalharem entre si, e até mesmo contra um alossauro. Ó a escotada da tiazinha. Boa, mané. Em King Kong, vimos um brontossauro de stop motion perseguindo a tripulação da Venture e devorando um dos marinheiros. Eu adoro essa cena, mas vale lembrar que os saurópodes são um grupo de criaturas herbívoras, então pode até ser que ele tenha abocanhado esse mané, mas não para comer. Talvez só de ruindade mesmo. E aí, anos mais tarde, eu assisti a Praga da Loucura e, meu Deus, eu acho que eu nunca mais vou zoar um saurópode de vaquinha grande. O episódio começa com uma manada de saurópodes chamados de Argentinossauros, e pelo nome você sabe de onde ele é. Chile, isso. Tá lá os bichinhos de boa, até que aparece um parasaurolofo surtado na cachaça. Eu sei que as pessoas falam que esse é um dinossauro zumbificado, só que honestamente pra mim esse bicho parece mais um Derite de Evil Dead do que um zumbi. E pra complementar meu ponto, no momento que o parasaurolofo morde a perna de um dos argentinossauros, o bichão começa a se tornar um zumbizão. Que nem quando a cabeça de um Derite morde a mão do Ash de Evil Dead, e aí a mão dele começa a surtar e atacar ele. E por falar em Evil Dead, olha aí o argentinossauro vomitando litros de sangue. Caraca, parece o Shin Godzilla na segunda forma. Aí ele começa a derreter, borbulhar, ficar com os olhos de quem fumou grama, e aí parte pra loucura. E o que é loucura? É esmagar os ovinhos dos amigos, cravar os dentes nos outros e arrancar pedaço, passar o rabo de chicote na cara de geral, massagear as costas dos necessitados e, meu Deus do céu, eu acho hilário o quanto isso é brutalmente, visceralmente exagerado. Eu adoro, e talvez esse seja um indicativo que eu tenho que voltar pra terapia. Spear e Fang finalmente aparecem no episódio e olha só, eles ficam chocados com o excesso de cadáveres de argentinossauros. Mas quem fez isso? O Indominus Rex? Enquanto eles estão lá encarando o excesso de cadáveres, o argentino melequento começa a fazer cocô da boca atrás deles. Porra, na moral, que bagulho cor de merda é esse? Vai dizer que é catarro? Fala sério. O argentino doidão persegue os dois, porém os três acabam caindo em um precipício. Spear e Fang ficam presos em uma caverna, enquanto o argentino doidão fica mais doidão e dá perda total. A noite cai e o Spear tem esse pesadelo em que ele é atacado pelo argentino doidão e caralho, é realmente assustador ver o Spear derreter. O cara vira um ghoul de Fallout. Até a Fang é atacada e derretida no processo. Cruzes. Felizmente era tudo um sonho, mas que merda porque era tudo um sonho e o argentino doidão ainda tá lá desmaiado. A dupla primal liga o modo stealth e tenta passar pelo monstrão sem acordar ele, e o Tratakovsky pensou que seria uma boa ideia mostrar takes detalhes da superfície derretida desse argentinossauro. Ai, mas que coisa nojenta, parece o omelete que eu tentei fazer outro dia. Tá, os dois conseguem passar pelo monstrão sem acordar ele... Ah, não, espera, eles acordaram sim, então fudeu, corram. Uma nova perseguição começa e ela dura até o momento que o argentino maluco fica entalado entre duas rochas. Spear e Fang começam a explorar onde estão e descobrem que estão em uma zona vulcânica cujo calor se assemelha ao Rio de Janeiro durante o meio-dia. Por motivos de... a história precisa ficar mais emocionante, essa zona vulcânica começa a entrar em erupção e o argentinossauro consegue se desentalar e aí começa uma das cenas mais épicas de toda a série. O argentino doidão pega fogo, começa a pular de um lado e pro outro, abrindo o chão de lava. Spear e Fang literalmente surfam no mar de lava. É simplesmente demais, eu adoro essa sequência. Mas infelizmente pro argentino doidão, o chão não suporta o peso do bichão e começa a se quebrar, fazendo com que o argentinossauro caísse no mar de lava várias vezes. Spear e Fang conseguem escapar do monstrão a tempo de vê-lo ser incinerado de vez. E parece que os dois observam tudo com um certo olhar de luto. E eu sei que esse monstrão pode ter perseguido os dois com o objetivo de massagear os dois na porrada, mas realmente,
É um final bem triste pra um dinossauro como ele. Ele tava de boa lá comendo, até que chegou um parasaurolofo cachaceiro possuído por um espírito kandariano e o transformou nesse monstro derretido que só sossegou quando ele finalmente foi incinerado. Ah lá, virou purpurina que nem o Thanos e o Voldemort. Maravilhoso episódio. Pra quem gosta de filmes trash de terror tipo eu, esse episódio foi novamente um prato cheio. Cara, dinossauros zumbis, isso é uma parada que eu nunca tinha visto antes e é uma ideia bem interessante. Sem contar que, pra quem achava que os saurópodes eram só criaturas que ficavam comendo e só serviam pra te deixar com aquela cara de uau, olha que grande. Esse episódio é a prova que eles podem ser porralheiros também. Agora fica aquela questão, né? De onde veio essa praga da loucura? Seria essa uma doença que naturalmente surgiu ou será que alguém criou ela? E levando em consideração de que essa série tem pessoas que fazem magias e coisas desse tipo, isso é possível. Outra ideia pode ser que realmente o parasaurolofo do começo pode ter sido possuído por algo. Sendo que depois que ele é morto pra valer, os olhos dele voltam ao normal e quando o argentinossauro é possuído, os olhos dele dão uma pirada. Mas pra mim essa é a beleza de Primal. Nada é 100% claro, o que permite que a gente tire nossas próprias conclusões e crie nossas próprias teorias. O que, por sinal, eu quero saber a sua. O que você acha que é a praga da loucura e de onde ela veio? E o que você achou desse episódio? Joga aí nos comentários e fica atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde nós vamos ver Spear e Fang lidando com um culto de bruxas. Foda demais. Ah, moleque. Isso é falta de umas porradas que eu não te dei. Mereces um chute no rabo. Não para? Parece uma cachoeira. Você destruiu o meu ovo! Acabou, Anakin! Eu estou em terreno firme! Você subestima meu poder! Eu sou inevitável. E eu sou o Homem de Ferro. Convenção dos Malditos, título esse que facilmente poderia ter sido trocado para Spear contra as Bruxas de Blair. Spear e Fang estão dando aquele rolê noturno de rotina até que encontram um grande efeito especial verde brilhoso. Qualquer pessoa normal olharia para essa parada e diria nope, mas sei lá, Spear pensa que é a festa do Projeto X e parte para ver o que é. E ao chegar lá, os dois veem algo um pouco fora do comum. Um maluco das cavernas berrando pela vida enquanto bruxas fazem um ritual bizarríssimo cantando as músicas da Xuxa ao contrário. Aí vemos a líder das bruxas chegando de pterodátilo dos olhos verdes, que por sinal que cena foda, e ela usa seus poderes mágicos com efeitos sonoros descolados para se transformar no, sei lá, Slenderman de chifres. E aí ela vomita uma cobra de LED na boca do maluco das cavernas e honestamente eu não faço ideia do que tá acontecendo. Ela meio que arranca a alma do maluco que nem o Shang Tsung no primeiro filme do Mortal Kombat. Fatality. E aí, a alma absorvida do doidão vira um bebê dentro da bruxa líder e, meu Deus, que bizarro! Eu adoro a cara do Spear e da Fang vendo isso pensando, é mesmo a merda só que outro dia. Depois de tanta coisa que eles passaram, realmente nada mais os surpreende. O pterodáctilo gamer da bruxa descobre que Spear e Fang estão assistindo o ritual escondidos sem pagar, e aí as bruxas tudo correm atrás dos dois. Enquanto tá lá Spear rasgando as bruxas com o espeto dele, uma das bruxas, que por sinal se chama Lula, usa uma magia pra controlar a Fang, e Spear desmaia ao ver os dois juntos. No dia seguinte, Spear tá preso nas pedras do ritual gamer, e ao ver Fang, ele começa a berrar feito um doidão. Fang quase consegue romper o controle mental, porém a bruxinha lança mais o vingar de um Leviosa em Fang, e aí a dinossauro volta a sossegar. Aproveitando que ela já estava esquentada nas bruxarias, a bruxinha usa uma magia para parar o tempo e abrir um portal para assistir os episódios anteriores de Primal. E aí ela descobre sobre o triste passado de Spear e Fang e por que dos dois serem tão conectados.
Vemos também uma triste visão sobre o passado da bruxinha e descobrimos que ela tinha uma criança fruto desse ritual bizarro que vimos no começo do episódio. Porém, a criança dela morreu enquanto ela brincava com umas borboletas em um campo de flores, e realmente essa é uma cena bem triste. Mas agora as coisas fazem sentido. A bruxinha quer realizar um ritual com Spear para que ele ajude ela a ter uma nova criança. Durante o preparo do ritual, que envolve grafitar o corpo do Spear com um marca-texto, a bruxinha vê uma borboleta e, sei lá, ela lembra da sua primeira criança e toma a difícil decisão de sair correndo com a Fang? Eu, hein? Na noite do ritual, as bruxas se preparam para gerar uma nova criança, porém a bruxinha, fodamente usando seus poderes mágicos, mete o espeto do Spear no pterodátilo gamer. Fang desamarra Spear com sua cauda? Porra. E aí começa uma mega batalha entre a tropa primal e as bruxas do capeta. Como de costume, a luta é foda. A bruxa líder se transforma em um lobo e parte para a dentada contra Fang. E aí a bruxinha vira um corvo que honestamente me lembrou muito o bruxo lá de Warcraft 3. Durante a luta entre a bruxinha e a bruxa líder, Fang escapa com Spear e, infelizmente, a bruxinha é morta. Percebemos isso porque quando ela recebe a dentada da bruxa líder, o controle mental de Fang é rompido. O episódio termina com uma cena extremamente chorosa em que a bruxinha encontra com sua criança no campo de flores onde ela foi vista pela última vez. De novo, episódio brabo, mas o que destaca isso dos demais é o excesso de LED e efeitos sonoros descolados. Eu simplesmente achei demais ver as bruxinhas lançando seus pilim-pim-pins esverdeados. Mas pra mim, esse foi um dos episódios mais tristes até o momento. Mas e aí? O que você achou desse episódio? Achou choroso ou emocionante? E o que você achou do culto das bruxas gamers? Joga aí nos comentários e fique atento para o próximo Desmaratonando, onde nós vamos falar sobre uma misteriosa criatura que caça à noite e tem o costume de destroçar os outros bichos só de curtição. O Terror Noturno, penúltimo episódio da primeira temporada, bora lá! O episódio já começa novamente quebrando a minha cabeça sobre em que época se passa essa história, porque temos um Smilodont, vulgarmente conhecido como Tigre Dente de Sabre, dando um rolê de noite e, espera, mamíferos como Smilodont e os dinossauros não viveram na mesma época, então alguém tira esse Smilodont do set de filmagem, por favor? Meu Deus, espantar o gatinho já servia, não precisava destroçar o bicho! Pois é, Spear e Fang se deparam com o cadáver do Dentoceraí e começam a se perguntar que criatura poderia ter feito isso. Mais tarde de noite, vemos uma banada de... Cara, é uma junção de espécies. É um tricerátopo misturado com um torossauro, misturado com um xiracossauro e com uma pintura esverdeada. Mano, eu achei demais. Quando eu vi o episódio pela primeira vez, eu achei que eles eram os vilões do episódio, porém não, eles são as vítimas. Porque o então chamado Night Feeder, nome esse traduzido para o português como Predador Brabo versão dinossauro, ou só Caçador Noturno se você for sem graça, começa a destroçar os chifrudossauros. E aí é aquela brutalidade que o Tartakovsky ama, né? Tripa e pedaço de dinossauro pra tudo quanto é canto. Dá até fome. Spear e Fang escutam o massacre e ficam atentos para se defender de qualquer possível ataque. No dia seguinte, Spear observa o estrago feito pelo Caçador Noturno e, caraca, brutal, mané. Mas não tão brutal quanto o Spear, que na noite seguinte já começa a armar seu plano para derrotar o Caçador Noturno. E esse plano envolve dormir. Porra, Spear. O Caçador Noturno parte pro mordidão, porém felizmente Spear e Fang são mais ágeis e conseguem driblar os ataques. Que isso, tô narrando um jogo de futebol? Assim, Fang cai numa poça de bagulho preto. Guarde essa informação porque ela vai ser importante mais tarde. O Caçador Noturno começa a mandar o supersônico do Zubat pra atordoar a dupla primal, e o Spear, de saco cheio de ouvir esse rugido que se assemelha a um pagode desafinado, começa a sacudir sua lança de um lado e pro outro, até que ele acerta uma pedra no chão e... fogo! Faltou só aquela reação tipo Bob Esponja primal quando ele descobre o fogo. Beleza, Spear descobre o fogo, que dá bônus de ataque, e ainda descobre que o Caçador Noturno é tipo um monstro de Frankenstein, sabe? Não gosta de fogo.
Aí no dia seguinte, no round 2, Spear usa sua nova arma pra cercar o monstrão numa roda de fogo e maluco, que imagem incrível o Spear desenhando um círculo de fogo no chão. Círculo de fogo? Ele pode invocar kaijus agora? Enfim, Spear lança seu espeto flamejante no caçador noturno, o incendiando e finalmente revelando que criatura ele é. Bem, tem várias teorias de que bicho ele seja, mas quando eu vi o episódio pela primeira vez, eu simplesmente achei que ele era um raptor genérico. Porém, algumas pessoas chegaram a dizer que ele seria um Byronyx por causa das garras longas. Mas então, cadê o focinho de pato? Outras pessoas teorizam que esse seja um pequeno Compsognathus que apareceu mais cedo no episódio, só que sobre efeito daquele bagulho preto que o gorila porralheiro tomou no episódio da Fúria dos Homens Macacos. Eu entendo por que de acharem isso, afinal, o bicho é todo preto e a Fang tropeçou numa poça de bagulho preto mais cedo no episódio, mas se essa fosse a mesma substância, não era pra Fang ter virado uma tiranossauro bizonhenta nos esteroides? Aqui ela só ficou com o rosto cagado. Tem uma arte conceitual desse episódio mostrando como seria o design original desse monstro e supostamente ele deveria ter sido inspirado no Wendigo, uma criatura do folclore algonquiano. E realmente faz sentido, porque na lenda, o Wendigo é um espírito maligno que vive nas florestas, assim como o caçador noturno. Mas eu acho que trocaram pra esse dinossauro no último minuto porque... dinossauros, baby. É tudo que você precisa pra fazer sucesso. No fim das contas, não tem resposta exata. Fica a critério do espectador decidir que monstrão é esse. E eu acho que essa substância preta era inflamável, porque o caçador noturno incendeia até a morte, enquanto o Spear e Fang observam o sofrimento do caçador pensando assim... Sambo foda. E por falar em foda, que episódio foque! Assim como todos até agora. Eu curti demais esse suspense em saber o que é essa criatura que tá estripando todo mundo, mas eu fiquei um pouco decepcionado ao ver que era só mais um dinossauro. Eu acho que eu teria gostado mais desse episódio se não tivessem revelado a criatura, ou se tivessem feito realmente ser uma espécie de espírito maligno das florestas, que nem foi mostrado nas artes conceituais. Mas você, o que você achou desse episódio? O que você acha que é o Caçador Noturno? Joga aí nos comentários e fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde nós vamos concluir a primeira temporada com uma aventura onde Spear vai fazer uma nova amiga e enfrentar macacos novamente. Ô, delícia! Então, agora que o Spear descobriu o fogo, pode rolar aquele crossover com o laboratório de Dexter? You one ugly motherfucker. E chegamos ao último episódio da primeira temporada de Primal, Escravo do Escorpião. Título esse que eu acho que foi mal traduzido porque a pessoa que é escravizada é uma mulher, careca. Então o título tinha que ser A Careca do Escorpião. Mas como é o último episódio da primeira temporada, eu achei demais ele começar com um take que nos lembra do primeiro take lá do primeiro episódio, onde o Spear tá pescando um peixe. Enfim, tá lá ele e a Fang pescando quando, de repente, uma mulher, careca e toda acorrentada emerge das águas fugindo do que aparenta ser um Leopardon. Réptil marítimo esse que lembra o mosasauro que vimos em Jurassic World, mas que são espécies diferentes. Fang parte para batalhar com Leopardon e com medo do desfecho dessa luta ser semelhante à que vimos em Caminhando com Dinossauros. Pois é, Spear crava a vareta pontiaguda na cabeça do monstrão. Beleza, né? Agora vamos ver qual é dessa mulher e por que ela tá correndo assim. Tá, depois de uma mega perseguição, a dupla primal constata que a mulher não é uma ameaça e decidem ficar de boa. Eles acendem uma fogueira e... Oh, tão bonitinho o Spear e a Fang dormindo juntos. Assim, no meio da madrugada, a mulher começa a fazer um ritual de adoração à lua. Que é isso? Ela quer jogar a lua no Spear e na Fang que nem o Thanos? No dia seguinte, os três seguem com sua jornada pra, sei lá, pro Acre. E no meio do caminho, a série mais uma vez cutuca essa minha implicância em querer saber em que época se passa essa história de Primal, porque no meio de uma floresta aparece uma mega neura, que é uma libélula gigante que era comum no período carbonífero.
Mano, isso é antes dos dinossauros. Por que eles não... Ah, foda-se. Seguindo com a aventura, hora do rango. O grupão se junta pra jantar enquanto Spear e Fang estão se deliciando com as tripas cruas da mãe do Bambi. A mulher decide usar seus conhecimentos que ela aprendeu no pesadelo na cozinha e começa a fazer uma carne temperadinha que, pra melhorar, só faltava aquela farofinha de ovo top. Fang se amarra na carne temperada, mas Spear cospe fora e fica no bifão borrachudo mesmo. Maluco. A doida volta a fazer uma oração pra lua e... Caraca, mané, o que é isso? Ela quer virar um lobisomem? Uma lobimulher? Sei lá qual é o feminino de lobisomem. Enfim, no dia seguinte, Spear não aguenta mais a mulher reclamando do colar de madeira em volta do pescoço dela e pede humildemente pra Fang devorar a mulher. Tá, caô, ele pede pra Fang quebrar o colar. E depois de arrebentar as algemas dela, pronto, Spear libertou Mira. Depois de libertá-la, ela revela seu nome. Mas como Spear é um troglodita cheira-bosta, ele escutou ela falando Mira, e na cabeça dele ele entendeu bunda. Tá, o trio segue viagem, e enquanto isso, Mira começa a pegar várias paradas no meio do caminho, até que no dia seguinte, Fang e Spear tentam caçar um Oviraptor sem sucesso, porém Mira mata o bichão usando um arco e flecha. Tecnologia! Spear e Fang ficam impressionados com cara de... Tem Bluetooth isso aí? Os três fazem um churrascão de Oviraptor e Mira explica sua história de origem. Só que o problema é que ela tá falando em um dialeto que é uma mistura de turco com alemão com um pouco de carioca clássico. Então assim, ela tá falando, mas que bom que ela tá desenhando também, porque senão não ia entender porra nenhuma. Queria que meus professores de matemática tivessem feito a mesma coisa. Mas em resumo, o povo dela era um povo que adorava a lua. Aí vem uns malucos com uns pedaços de pau pra escravizar todo mundo. E esses malucos estão servindo a um maléfico corno de espada. Perfeita analogia ao colonialismo. Bem, mas agora Mira tá com a dupla primal e o trio segue viagem até um local onde... Putz... Perigo! Mais uma vez, ignorando os ensinamentos do seu Madruga, o trio segue em frente e escala uma montanha onde se deliciam com croissants verdes, encontram uma caverna, fazem um ritual de adoração à lua e fazem novos amigos macacos. Caraca, de novo os homens macacos? Que isso, os parentes dos macacos mortos no episódio lá da Fúria dos Homens Macacos? Eles sequestram a Mira e de novo temos uma cena brutal de extermínio de macacos e caraca, mané, o Tartakovsky inova nos fatalities. Eu acho foda a hora que o Spear usa sua lança como flecha no arco da Mira. Outro momento brabo dessa luta é quando o Spear pega o martelo de pedra de um dos macacos e explode a cabeça de um dos macaquinhos. Depois de matar uma porrada de macaco, Spear e Fang seguem à procura de Mira, porém eles descobrem que os macacos sequestradores foram mortos por outros sequestradores que sequestraram a Mira. Caraca, quase que não sai essa frase, hein? E adivinha só, os novos sequestradores de Mira são um povo escorpião. E a temporada termina com Spear falando Mira, indicando que ele vai partir para resgatar Mira, seja lá onde ela esteja. Beleza, mas e aí, o que eu achei desse episódio? O que eu achei desse fim de temporada? Eu curti o cliffhanger, porque quando eu assisti pela primeira vez o episódio, eu fiquei ansioso para saber como o Spear ia resgatar a Mira. Porém, o episódio em si, eu achei bem devagar em vários momentos. Claro que foi legal ver o Leopardon no começo do episódio, meu réptil aquático favorito da Era Mesozoica. E claro que foi muito demais ver a ONG das vítimas do episódio da Fúria dos Macacos querendo se vingar do Spear, mas sei lá, eu senti que faltou algo nesse episódio. Acho que o real objetivo aqui foi construir uma relação entre o Spear e a Mira para que assim, na segunda temporada, Spear tivesse uma justificativa para embarcar em uma aventura para resgatar sua nova amiga e enfrentar futuros vilões implacáveis como o Diabo Cornão, que vai ser um dos principais antagonistas da segunda temporada. E é isso aí, galera. Concluímos a primeira temporada de Primal e caraca, que série incrível! Desde pequeno, quando eu via o Laboratório de Dexter, eu achava incrível que o Grande Tartakovsky conseguia criar histórias e enfiar nelas tudo que ele aparentemente sempre gostou ao longo da vida. Primal é um perfeito exemplo disso. O cara chutou o balde e falou: "Ei, eu quero homens macacos, dinossauros zumbis, bruxas cheias dos feitiços loucos e uma cozinheira careca na série." E o cara foi lá e fez, ele colocou isso tudo na série.
esse foi o principal motivo pelo qual a série me prendeu. Eu fiquei tão curioso pra ver qual ia ser a próxima loucura que ele ia enfiar na história que eu simplesmente continuei assistindo sem parar. E se você achou essa temporada cheia de aleatoriedades, te aguarde porque a segunda temporada, o Tartakovsky aprimora isso. Mas e você? O que você achou da conclusão dessa temporada? E principalmente da temporada como um todo? Qual foi o seu episódio e momento favorito? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Desenha para desenhar a bola. Desenha um arco-íro. Hã? Um arco-íro. O arco? Coíro. Um arco-íro. Pode desenhar uma flor. Uma flor? É. Macaco! Olha o macaco! Sai daqui, seu demônio! Olha o macaco! Primal é uma série extremamente divertida. Ela conta a história de um homem das cavernas que se aventura em um mundo primitivo perigoso, cheio dos bichos aterrorizantes que vão desde dinossauros ferozes até aterrorizantes monstros como homens morcegos e aranhas gigantes. Mas enquanto eu tava assistindo a série pela primeira vez, eu fiquei encarando o protagonista e pensando: ei, eu já não te vi em algum lugar? É, pois é, e a resposta é sim. A série foi criada pelo Grant Tartakovsky, criador de vários desenhos que eu assistia quando criança, dentre um deles, o Laboratório de Dexter. E em um específico episódio chamado A Velha Chama, o Dexter tá lá todo encantado com a sua mais nova invenção e começa a agradecer a todos os seus equipamentos tecnológicos por terem ajudado. Porém, a tecnologia que ele mais agradece é o fogo. Ah, o fogo. Ferramenta essa que ajudou o ser humano a sobreviver desde a Era Primitiva. E aí o Dexter tem a brilhante ideia de usar a máquina do tempo para voltar para a história e trazer o Homem das Cavernas que descobriu o fogo para conhecer o amanhã. E adivinha só? O Homem das Cavernas que descobriu o fogo é bem semelhante ao Spear de Primal. É o mesmo personagem? Provavelmente não, mas eu gosto de pensar que sim, porque... Ei, crossovers, vai dizer que você não gosta. Bem, o Dexter leva o maluco das cavernas para o futuro e mostra todas as maravilhas do amanhã para ele. E o maluco só fica mais maluco e foge com medo do laboratório do Dexter. O pirralho bota uns robôs para caçar o maluco das cavernas e eu acho hilário que ele destrói o bicho e faz um churrascão dele, obviamente queimando a boca no processo. Antes que o doidão quebrasse o pau flamejante na cabeça do Dexter, aparece a Didi e adivinha só, a doida consegue falar com um doido. É, mas também, tudo doido, pô. Todo se entende, pô. Ô, doideira. Enfim, o Dexter pede pra Didi traduzir tudo que ele diz pro maluco das cavernas, mas no fim das contas, os dois só começam a brincar pelo laboratório. Ah lá o doido pulando corda. Pois é, o Dexter fica bolado porque o Homem das Cavernas tá nem aí pro amanhã e manda o doidão de volta pro seu tempo. Só que o problema é que quando ele volta pro seu tempo, ele tá nem aí pro fogo. O maluco descobriu como pular corda. E aí, realmente, a gente tem que se divertir também. Pronto, fim do episódio. Agora vamos lá. Esse doido é o Spear? Não necessariamente, mas eu consigo imaginar um cenário what if que ele seja. É tanta doideira que rola na série Primal que eu não ficaria surpreso se realmente tivesse um episódio onde o Spear fosse enviado pro futuro. E caso isso rolasse, por que não visitar o Dexter, ou ao menos um personagem inspirado nele? Isso seria interessante. Vale lembrar que o Adult Swim meio que brincou com isso em um dos seus comerciais da série, então eles lembram desse crossover. E quem sabe algo assim não seja trabalhado no futuro da série. Agora vamos lá, vamos falar de um bônus. No 7º episódio da primeira temporada de Laboratório de Dexter, tem um episódio chamado Game Over. Game over, man! Game over! A Didi e o Dexter estão jogando um jogo onde um gorilão e um dinossauro estão se sentando a porrada. A princípio, isso é uma referência direta ao jogo Primal Rage, que é basicamente um Mortal Kombat só que com dinossauros. Mas se a gente forçar a barra, podemos dizer que isso foi um prenúncio ao episódio de Primal, onde a Fang luta com um homem macaco porralheiro. É interessante colocar as duas imagens lado a lado para ver como as coisas evoluíram. Bem, e é isso. Você sabia dessa curiosidade de Primal e de Laboratório de Dexter? Você chegou a assistir esses episódios quando mais novo? E você gostaria de ver um episódio de Primal onde o Spear é transportado para o futuro? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Ok, vamos começar a falar da segunda temporada de Primal. E para começar, vamos lembrar do último episódio da primeira temporada.
Spear e Fang acabam encontrando uma prisioneira chamada Mira, e depois dela mostrar que sabe fazer uma culinária diferenciada e contar boas histórias usando um graveto, Spear acaba se apegando a ela. É, fofo. Só que macacos armados com paus e pedras capturam ela, e mesmo eles tendo sido destroçados pelo Spear, Mira novamente é capturada, porém pela facção do Escorpião, a então facção que havia capturado ela originalmente. Spear fica triste e manda um Mira. Aí vamos para o primeiro episódio dessa nova temporada. Mar de Desespero, vamos lá. Spear, determinado em resgatar a Mira, constrói uma jangada e se lança ao mar para perseguir o navio Escorpião. A jornada em alto mar é espetacular. A gente vê umas águas vivas gamers, umas baleias mandando um salve, a lua bonitaça reluzente e principalmente umas estrelas cadentes. Se a gente forçar a barra, isso pode ser considerado uma referência ao filme Jaws, ou pode ser só o prenúncio de um meteoro vindo em direção à Terra. No dia seguinte, os dois começam a morrer de fome e de calor, e aí rola até um momento hilário que os dois começam a discutir no berro. Só que a sorte dos dois muda quando de repente a Gamera, uma tartaruga gigante, é avistada pelos dois, e tu acha que o Spear vai deixar um empadão marítimo desse escapar? Óbvio que não. A cara da Fang esfomeada nessa hora me deu um pouco de medo. Essa é a mesma cara que eu faço quando chego no churrasco da firma. Usando uma estratégia complexa, Spear enforca a tartaruga fazendo com que ela precise emergir para tentar respirar, e é nessa hora que a Fang mete um mordidão. Pronto, arrumou um petisco pra viagem e de bônus um guarda-sol estiloso. Passa dia, passa noite e a jornada continua até que uma tempestade se aproxima, e junto com a tempestade vem uns peixinhos voadores, e aí o Spear e a Fang ficam amarradões porque, pô, salgadinho voador de graça? Só que não é só esses peixinhos que aparecem pra dar um oi. Uma gangue de ornitoqueiros surge pra comer geral. Foi nostálgico ver esses bichos porque quando eu era criança, eu era viciado em Caminhando com Dinossauros, e um dos meus episódios favoritos era o que contava a história da jornada de um ornitoqueiros pelo mundo. Definitivamente preciso falar sobre Caminhando com Dinossauros algum dia no canal. Enfim, quando você pensa que vai rolar uma luta entre o ornitoqueiro e a Fang, eis que surge o verdadeiro antagonista do episódio, o Mega Tubarão. Caraca, o marketing de Mega Tubarão 2 tá realmente fugindo do controle. Deve ter sido daí que tiraram a ideia de fazer um Megalodon devorar um dinossauro nesse novo filme. Muito foda. A jangada é destruída e Spear se prepara para enfrentar o Megalodon antes que ele devore a Fang. A luta é muito foda e eventualmente Spear ganha depois de enfiar um palito de dente no olho do Megalodon. Só que a merda é que assim que o Megalodon é derrotado, o mar agitado acaba separando os dois, e no dia seguinte, Fang acaba acordando sozinha em um novo continente. O episódio termina indicando que essa temporada não vai ser como a última, onde cada episódio era tipo um curtinha-metragem que você podia assistir de forma independente sem se preocupar com os outros demais. Logo, pra saber o que aconteceu com Spear, vamos ter que assistir o episódio sequência. Conclusão do episódio: foda. A cena da jornada no mar é linda, eu amei o duelo com o Megalodon, e quando eu assisti o episódio pela primeira vez, eu fiquei muito curioso pra saber como é que ia ser essa missão de resgate da Mira. Mas é aí, o que a Fang vai encontrar nesse novo continente? E cadê o Spear? Fiquem atentos para o próximo Desmaratonando de Primal para descobrir. E um último recado: se você curtiu pra caraca também o duelo com o Megalodon, dá uma checada no nosso Desmaratonando de Mega Tubarão. Bom filme de tubarão gigante, eu jurava que ia ser uma parada meio trash, mas me surpreendeu. O filme é divertido. Dá uma checada lá, é batata. Sombra do Destino, segundo episódio da segunda temporada de Primal, vamos lá. No último episódio, Fang acabou naufragando em um novo continente e ela tá lá toda deprimida porque o Spear se perdeu no mar. Ela começa a explorar o continente e encontra um tiranossauro vermelho parecido com o que matou seus filhos no primeiro episódio da primeira temporada. Só que em vez dos dois se sentarem à dentada, eles começam a ter um lovezinho. Os dois caçam um rinoceronte pré-histórico que eu me recuso a tentar pronunciar o nome, o que, por sinal, a aparição desse bicho só me faz mais uma vez ficar confuso sobre em que período geológico se passa a série Primal. Eles comem umas frutinhas diferenciadas que fazem eles ficarem doidões, caçam uns vagalumes e muito sex. Spear. Cadê o Spear? Bem, ele é encontrado por nativos que parecem muito escoceses daquele filme Coração Valente. O Mel Gibson tá aí? Eles reparam que Spear está machucado e no intuito de ajudar na recuperação, eles enfiam ele em um balde cheio de bosta. Vai falar que isso não parece bosta? Parece até o Almôndega do Aqua Teen. Me pergunto se isso é uma referência, já que as duas produções são do Adult Swim.
Enfim, Spear acorda e fica puto por ter enfiado ele na bosta, e aí ele começa a tretar com geral, incluindo essa véia. Hein? Os escoceses primitivos tentam acalmar Spear oferecendo água, laranjas, e funciona. Spear fica de boa e é aceito na tribo. Ele até deixa a véia tratar dele passando merda em cima dos braços, pegando chicote flamejante, dando uma escotada pra parar de doer. Que porra de tratamento é esse, mané? É pra tratar o doidão, não é pra piorar o quadro dele não, caralho. Tudo fica de boa até que a Fang e o Tiranossauro Vermelho atacam a aldeia, e aí o Spear fica em choque em ver a Fang matando os escoceses. Pô, vacilo, a medicina dos caras é baseada em merda. Não dá pra fazer cabeça crescer usando merda. A Fang tenta parar o Spear de forçar uma luta, só que o cara parece que nasceu na quebrada, porra, ele quer tretar de qualquer jeito. E aí fudeu, porque o Tiranossauro Vermelho fica puto e parte pra porrada. A luta é tão exagerada que o Tiranossauro Vermelho atropela a casa da velha e ela explode, só que rosa. No último episódio teve merchandising de Mega Tubarão 2, nesse tá tendo merchandising de Barbie o filme. E já que isso é uma explosão, dá pra dizer que isso é um crossover com Oppenheimer também. Daqui a alguns anos esse meu comentário vai ser datado. No desfecho da luta, Spear quase é derrotado pelo monstrão, só que é salvo pela Fang, que referencia o Gorossauro ao meter o chute de canguru no Tiranossauro Vermelho. O monstrão é empalado e, se a gente forçar a barra, pode-se dizer que isso é uma referência ao mundo perdido do Jurassic Park. Arrasado por ter matado seu namorado sem querer, Fang vai embora toda badass, enquanto Spear vai atrás. Os escoceses vão atrás do Spear, porém ele pensa assim: Unga bunga. É alguma coisa assim. Parece que os dois estão destinados a não terem nenhuma família e apenas dependerem um do outro. Pelo menos até o momento. Conclusão do episódio: legal. As cenas das pessoas sendo destroçadas sempre me alegram e, de novo, isso é um sinal de que eu tenho que voltar pra terapia. A destruição da vila, a batalha com o Tiranossauro, tudo isso é muito foda, mas é a partir desse episódio que eu comecei a ficar muito confuso em relação a que período da história se passa a série Primal. Tá, tudo bem, eu já tinha essa dúvida na última temporada, mas eu achava que Primal se passava dentro do universo da pré-história, sabe? Homens das cavernas, ferramentas como machados e lanças de pedra lascada, sunguinha da Renner e, claro, monstros pré-históricos. Mas agora a gente tem essa tribo que parece ser um pouquinho mais avançada que uma sociedade troglodita Unga Bunga. Aí fica aquele questionamento, né? Quando se passa essa história? Mas eu tenho certeza que essa temporada não vai me perturbar tanto com essa questão. Enfim, Spear e Fang seguem sua jornada para encontrar Mira nesse novo continente. E se você quiser saber a minha opinião sobre o que acontece em seguida, fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde vamos ver a dupla dinâmica enfrentando pela primeira vez a facção do Escorpião. Terceiro episódio, Aurora do Homem, vamos lá. Depois do Spear ter deixado a tribo que ele estava começando a se integrar e da Fang ter matado acidentalmente seu namorado durante uma referência ao Gorossauro, os dois estão lá no meio da chuva na mó bad. Aí eles ficam de saco cheio de pegar a chuva de graça e decidem entrar em uma caverna, e aí temos um momento reflexivo do Spear, onde ele vê várias pinturas rupestres e... isso é uma referência à Era do Gelo? Sabe, quando o Manny vê as pinturas rupestres da sua família sendo morta por homens das cavernas? Enfim, no dia seguinte, Spear encontra um acampamento humano todo destruído e ele encontra um mamutezinho de madeira que me lembrou muito o último episódio de Walking with Beasts, onde a gente vê um humano da Era do Gelo fazendo um mamutezinho de curtição e que é mais tarde exposto em um museu em Londres. E ele encontra uma lança também. Sempre tem. Aí de noite, o Spear tenta fazer a reza lá da Mira, onde ela adorava a lua, só que fica uma coruja olhando pro Spear pensando assim: o que o Tony Ramos tá fazendo aqui no mato? Aí o Spear: sai porra. Esse episódio até então tava super reflexivo, meio tedioso em alguns momentos, até que finalmente algo acontece. Olha aí mais um marketing de filme de 2023 chegando aí, e dessa vez é o marketing de Cocaine Bear. Tá vendo? Pra quem no cinema vê esses filmes novos, se Primal já tá juntando todos eles nos episódios da segunda temporada. Junto com Cocaine Bear, temos de bônus um viking, mas não é qualquer viking. São vikings pertencentes à facção do Escorpião. E quando o Spear percebe isso, a porrada come descaralhadamente. É muito foda a Fang sentando a dentada nos ursos, o Spear descendo o cacete em todo mundo que nem um pai alcoólatra movido por intenções de resgatar a Mira.
E depois de partir o último viking ao meio, Spear troca sua icônica lança pela espada viking e pronto, ele desevoluiu para o Conan o Bárbaro. Eu poderia ficar puto porque o Spear usando uma espada quebra um pouco da estética de um troglodita com armas pré-históricas, mas quando eu vi ele com uma espada, eu lembrei muito de um dos meus jogos favoritos de infância, Jurassic War. Nesse jogo, que eu pretendo falar algum dia aqui no canal, você pode criar vários trogloditas e treinar eles para eles ficarem mais fortes, e principalmente equipar eles com várias armas, como por exemplo machados de pedra, lanças e espadas. E quando eu vi o Spear usando essa espada, eu lembrei muito quando eu treinava meus trogloditas pro combate. Muito demais! Aí beleza, né? O Spear conseguiu o brinquedinho novo e aí eles partem uma jornada para encontrar o acampamento da facção do Escorpião para resgatar a Mira. E ao chegarem lá, Spear encontra uma casa cheia de calvos. Bem, aí a Mira fica toda felizona por Spear ter aparecido para resgatá-la, só que ela não vai embora sem o resto dos calvos, digo, do seu povo. Sem muita escolha, o Spear decide ajudar a galera, só que ao sair do acampamento, ele escuta um rugidão de uma criatura e faz cara de Mansaraduba, indicando que ele vai dar porrada. Conclusão do episódio. Chatinho, mas tem seus momentos. Boa parte do episódio são essas partes reflexivas do Spears que não são ruins, mas você tem que estar na vibe certa pra curtir. A luta da Feng com os ursos é foda, o Spear com a espada eu já expliquei o porquê de eu ter adorado, e felizmente o gancho pro episódio sequência me fisgou, porque a cara do Spear pronto pra tretar com seja lá o que rugiu pra ele, me fez ficar muito ansioso pro próximo episódio, o que por sinal vai ser uma batalha épica contra os vikings da facção do Escorpião. Quer ver minha análise e opinião do próximo episódio da segunda temporada de Primal? Então fica atento aí pro próximo Desmaratonando, mané, vai ser demais. A Névoa Vermelha, versão brasileira Deslegendário. Já na cartela de abertura, a gente escuta os rugidos dos ursos dos vikings da facção do Escorpião Vermelho, e quando o episódio começa, tem uma porrada deles em frente ao Spear, que já tá com a sua nova espada em punho. Os carecas já se rendem achando que o Spear vai tomar uma coça, mas aí o nosso troglodita favorito começa a gritar que nem uma maluca. E por falar em maluca, a Feng lembra que faz parte do elenco principal e aparece rugindo indicando que ela está sucumbida de intenções homicidas também. Ih, deu ruim. Caô, a porradaria começa e é muito foda como de costume. É viking sendo partido ao meio, é espadada na cabeça de Zé Mané, a Feng baixando o cacete em todo mundo, até o Spear decide inovar e senta dentada no braço de um mané. Porra! No último episódio eu lembrei do jogo Jurassic War, mas nesse eu tô lembrando muito de Age of Mythology. Isso porque nesse jogo você pode jogar com a facção nórdica, então se você curte cultura viking, monstros nórdicos e gosta de jogos de estratégia estilo Age of Empires, fica aí minha recomendação do dia. Os vikings começam a perder feio pra dupla primal e os carecas escravos aproveitam a oportunidade pra escapar. Aí um dos vikings toca um sino indicando que fudeu, precisamos de ajuda. E aí uma doida com cara pintada, que eu presumo fazer parte da liderança da facção, e mais seu filho partem para o combate. Eu acho hilário que o Spear, na ruindade, ele começa a sentar porrada na população viking, e eles não estão nem fazendo nada pra ele. Pra que tu tá fazendo isso, mané? É ódio acumulado da infância? Eu nem tenho muito o que falar, o episódio é muita porradaria e sangue pra todo lado. Até a Mira arranca a cabeça de um doidão pra participar da festa. Uma névoa vermelha se aproxima e por mais que ela dê um clima muito foda pra essa carnificina, é inevitável a pergunta, de onde veio essa névoa? Sério, é muito do nada, o que aconteceu? O sangue dos mortos evaporou e virou essa névoa? Mas como quase tudo nessa série, a explicação é... foda-se, porque é foda e pronto, não precisa ficar explicando. Depois de serem varados por várias flechas, Spear começa a energizar uma fúria interior conhecida como... puta e mais um pouco. E aí ele sai rasgando a silhueta de todo mundo. Ué, acabou? Travou o vídeo? Ah, tá, é só um barco viking que tá navegando a 3 cm por hora. E no barco tá o líder dos vikings e ele fica em choque ao ver que todo seu povo foi massacrado. Lembra daquela mulher que fazia parte da liderança dos vikings? Então, aparentemente ela era a esposa desse cara.
Depois de um funeral viking que envolve botar os corpos em um barco e aí incendiá-los, cena essa que me lembrou muito o final do filme Beowulf, o líder dos vikings coloca um capacete todo descolado que me lembrou muito o capacete do Dragonborn de Skyrim, e aí parte em uma jornada em busca de se vingar do Spear e da Fang. Foda demais. Por um instante eu até esqueci que eu supostamente tenho que torcer pela dupla primal. Conclusão do episódio: maluco, muito sangrento. Talvez um dos mais sangrentos dessa segunda temporada. Sei lá, você acha que tem algum outro que é mais sangrento do que esse? O excesso de violência exagerada é bem divertido. Ah, mas você não acha que isso incentiva a violência e a barbárie? Ô, floquinho de neve! Eu tenho certeza que você é capaz de diferenciar a realidade de um desenho animado onde tem a porra de um dinossauro devorando vários vikings. E se você estiver na mesa de almoço e sentir a necessidade de mastigar os convidados que nem a Fang fez com os vikings nesse episódio, o meu conselho é: busque terapia. Eu faço e eu recomendei Primal pra minha terapeuta e ela tá amarradona na série. E aí, quer saber como é que vai ser essa jornada vingativa do líder dos vikings? Então fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal. Vai ser como? Batata. A teoria primordial é talvez um dos episódios mais interessantes dessa temporada. Começar pelo fato de que esse episódio não se passa na pré-história, nem ao menos tem a participação do Spear, da Fang, de um viking ou de algum monstro pré-histórico. No lugar, temos cientistas discutindo suas teorias em uma mansão, e um desses cientistas está lá mandando uns papos sobre evolução e adaptação, e aí um dos colegas desse doido chama ele de Charles, e eu fiquei... Esse é o Charles Darwin? Eu sou tão apaixonado por esse homem, pela teoria da evolução, que quando eu comecei a pensar na possibilidade desse cara ser o Charles Darwin, eu tive aquela sensação de ver algum super-herói muito querido em alguma cena pós-crédito de algum filme da Marvel. É, mas esse não é exatamente o Charles Darwin. Primeiro porque o professor Darwin faleceu em 1882, e esse episódio se passa em 1890. E esse personagem Charles aparenta ter seus 30 e poucos anos. Mas ainda assim, eu gosto de pensar que esse é o professor Charles Darwin desse universo. Mas beleza, o que esses doidos estão discutindo? Charles está lá mandando uns papos sobre evolução, instintos primitivos, e como o homem moderno não é tão diferente dos seus ancestrais primitivos. Só que enquanto ele fala isso, seus amigos começam a sacanear ele, dizendo: ah, meu irmão, fui criado ali no Leblon, estudei na PUC, tu tá me chamando de primitivo? Eu estudo, eu tenho roupa de marca, eu como caviar e arroto caviar. Que tipo de papo é esse, mané? Enquanto a galera tava descendo o esporro no Charles, vem um policial e fala: ah, o maluco fugiu de uma clínica psiquiátrica, então fiquem ligados aí, valeu? Aí um dos cientistas de sacanagem chega e fala: ô, seu polícia, ah lá teu maluco aí, o cara tá falando que a gente é primitivo primal. O policial sai meio bolado, mas sai. Aí os caras estão lá trocando uma ideia até que o mordomo vai até um andar de cima e aí o cara para de responder. E não é só isso, ele começa a vazar do teto, tá ligado? Começa a cair a gotinha de sangue. Aí os homens engravatados, homens estudados vão até o andar de cima, andando com pose de galinha brava, tá ligado? Peito estufado, mas se vem pra cima sai voando. Então... E ao chegarem no andar de cima, eles se deparam com um tal maluco que tá comendo o mordomo. Caralho, que coisa horrível. Tem gosto de quê? Aí é mó correria, desespero, e esse bando de homens arrumados e bem estudados, desesperados, tentando se livrar desse maluco. O que eu acho maneiro nesse episódio é que em um primeiro momento eu sinto que os caras até tentam manter a etiqueta no meio dessa situação, só que quanto mais mortes vão acontecendo, quanto mais aterrorizante fica a situação, os caras vão perdendo esse código de ética e bons costumes, dando lugar para um comportamento mais agressivo. O que supostamente confirma a teoria do Charles de que, em situações extremas, os homens podem regredir para sua forma primitiva com o objetivo de sobreviver. Mas cortando esse papo de teoria, os caras partem pra cima do maluco com tudo. Eles usam espadas medievais, armas de fogo, e um dos malucos até luta boxe com o maluco. É todo mundo maluco nessa porra. No final, o cientista que luta boxe, que por sinal era o que mais estava zoando o Charles, arranca sua blusa, pega uma lança semelhante à do Spear e se prepara pra luta final com o maluco. O engravatado virou um troglodita. E ele literalmente mete o pau no maluco. Caraca, o cara realmente deixou o cavalheirismo na puta que pariu. Ô louco, ó a cara do Charles. E depois de meter um fatality no maluco, o Charles manda um: aê, não falei?
Aí o cara fica com a maior cara de bunda pensando assim: o miserável é um gênio! Conclusão do episódio. Eu gostei, é uma parada diferente, mas eu senti falta dos monstros pré-históricos e principalmente eu senti que poderia ter tido alguma conexão com a aventura que já tava rolando. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio porque ele é muito solto nessa temporada. Teve uma galera que ficou muito confusa quando assistiu ele. Mas assim, algo que eu acho que seria muito foda se rolasse em algum momento seria um crossover do Charles com o Spear. Sei lá, podia ter alguma parada com aliens e viagem no tempo, e o Spear e o Charles acabam parando na mesma aventura, e eles se juntam pra derrotar algum inimigo. Isso ia ser demais. Enfim, no próximo episódio a gente continua a analisar as aventuras do Spear e da Fang na pré-história, então fiquem ligados para o próximo Desmaratonando. Viado! Sexto episódio, Vidar, vejamos. Depois de massacrar uma porrada de vikings em uma batalha sangrenta com direito a uma névoa vermelha descolada, a dupla primal acorda em um barco e a Mira tá lá de sacanagem esfregando bosta neles. Tá, Cal, não é bosta, é só aquela medicina à base de bosta. Enfim, a galera tá de boa no barco até que um outro barco se aproxima e quem tá lá é aquele líder dos vikings que quer se vingar do Spear e da Fang pela morte de sua cremosa. E se a sua inteligência te serve bem, Vidar é o nome desse mané. Enquanto Vidar parte pra cima de machado e no pisão, o seu filho vai na flechada e o moleque tava até mandando bem, chegando até a ricochetear a lança da Mira na abraçada, só que eventualmente a Fang contra-ataca e senta dentada no moleque. O paizão viking parte pro resgate gritando o nome do filho que eu juro que eu tentei entender o que ele disse, mas é impossível. Eldar. Tu entendeu o que ele falou? Comenta aí se você entendeu esse nome. Eventualmente, o filho do Vidar cai na água e o paizão pula atrás para resgatá-lo. Durante essa luta, o barco da gangue primal foi danificado e eles precisam estacionar o barco com urgência. E é assim que eles conseguem, a Fang fica doida e começa a se enfiar no mato para cavar um buraco e pegar umas folhas. Aí o Spear percebe o que está acontecendo. Ela quer cagar. Mas não é cagar merda, é cagar uns ovos. Ela aparentemente engravidou do Tiranossauro Vermelho lá do primeiro episódio. Oh, mas é tão bonitinho o Spear, todo feliz pela Fang e ela olhando pra ele com cara de... Ué, me solta aí, mané. Olha, eu amo esse desenho, mas, na moral, tinha necessidade de mostrar a Fang cagando os ovos? Deixa eu ver. Não quero ver isso não! Ninguém quer ver isso! Enquanto isso, o Vidar e o Vidinho, sei lá como é que se chama esse moleque, eles estão lá se recuperando da luta, até que o Vidar tem um flashback da vida boa que ele tinha com a sua família, até que sua visão é interrompida pelo Capeta Mirim. Ele só aparece para dar um oi, mas não se preocupa, a gente vai falar mais dele em breve. Vidar e seu filho são quase atacados por um abutre gigante, até que surge uma ideia. Ei, vamos usar esses monstros voadores para atacar a gangue primal. E eu preciso dizer que esses bichos me lembram muito Giant Claw, um monstro de um filme trash das antigas que eu quero muito falar algum dia sobre aqui no Desmaratonando. Tá lá a Fang cuidando dos seus ovos, enquanto o Spear pesca e a Mira conserta o barco, até que o Vidar aparece com seus abutres gigantes para o combate. Enquanto o Spear usa técnicas avançadas de luta conhecidas como taca-pedra nessa porra, a Mira é capturada, mas mesmo assim ela consegue zoar com o Vidinho e o abutre gigante dele. O Spear consegue roubar o abutre do Vidar, e aí temos uma luta muito foda nos céus que envolvem porrada, acrobacias e momentos de ação que dão inveja no Tom Cruise. No desfecho da luta, Vidar e seu filho caem dos seus abutres. Vidar sobrevive porque teve sua queda brutalmente amortecida, eu acho, já seu filho se espatifou mesmo. Foda-se, morreu. Vidar fica arrasado e deprimido porque perdeu mais um filho, e aí ele deixa as águas o levarem. Mas tudo certo porque os ovos da Fang estão salvos. Aê, mamãe! Conclusão do episódio, porradaria padrão, entretém. Eu achei muito fofa a reação do Spear ao saber que a Fang ia ter seus ovos, e eu amei os abutres gigantes e principalmente essa luta nos céus. Eu amo quando o Primal apresenta novas criaturas e principalmente quando as lutas surpreendem na criatividade. Muito foda. E o próximo episódio é talvez o episódio mais surtado até agora na série. Muita coisa acontece e eu tô muito ansioso pra falar sobre, então fiquem ligados para o próximo Desmaratonando de Primal. Episódio 7, o Colossus. Que se dane, eu vou chamar de Colossus. Eu não vou ficar falando o Colossus o tempo todo.
Enfim, depois de ser derrotado no último episódio, o Vidar tá lá sangrando pra morrer, mas felizmente lindas loiras cheias dos efeitos especiais se aproximam pra levar ele para os céus, só que vem uns demônios e falam assim, não, quem mandou rir de deficiente? Quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu gargalhei nessa hora porque aconteceu a mesma coisa com o Kenny no filme de South Park. Morreu, tava indo pro céu e quando chegou lá, a entrada dele foi recusada e ele foi mandado pro inferno. E assim como o Kenny que encontrou Satã no inferno, o Vidar encontrou o capeta. Belos chifres. Quem te deu? Tua esposa? Por algum motivo, o capeta quer matar o Spear e a Fang e ele convence o Vidar a fazer isso. E pra comemorar a nova parceria, o capeta taca fogo no Vidar. Ué. Cauê, ele só vira o Blaze de Mortal Kombat Armageddon. Enquanto isso, o Spear tá assistindo o prenúncio de Godzilla vs Gamera. Aí a Mira, de saco cheio de não estar fazendo nada, decide preparar um navio para que eles possam continuar sua jornada pra, sei lá, Belfor Roxo? Aí eles estão lá de boa curtindo a viagem, até que um colossal navio cheio de soldados egípcios invadem um barco da gangue primal. A gangue primal consegue matar os soldados, mas aí um maluco grandão, fortão, careca, tipo The Rock, entra em campo e aí as coisas mudam. Ele até quebra um dos ovos da Fang. E aí, quando isso acontece, maluco, o cara conquistou a fúria da gangue primal. Geral parte pra cima dele, só que aí uma doida que aparenta ser a rainha, comandante desse navio egípcio, pega os ovos remanescentes da Fang e ameaça quebrá-los se o Spear, a Mira e a Fang não se renderem. Sem muito o que fazer, eles se rendem, são levados pro navio colossal e, cara... Na moral, eu sei que já tá chato eu perguntar isso, mas em que época que se passa essa série? O barco da gangue primal viajou no tempo? Não era pra essa série ser uma parada da Idade da Pedra? Como é que já tem civilização egípcia com um Titanic de guerra 5 estrelas no Airbnb com os malucos com os equipamentos que eu tenho certeza que pertencem à Era do Bronze? Enfim, Spear e Fang são obrigados a participar de uma batalha ao lado das tropas egípcias. Caso contrário, a comandante, rainha, vai quebrar os ovos da Fang. Novamente, sem muito o que fazer, Spear e Fang partem pra batalha contra tropas babilônicas. Mas que bagunça temporal! Eu não ficaria surpreso se um Napoleão aparecesse aí usando uma metralhadora laser. Mas assim, eu tenho que dar um crédito pra criatividade porque, de novo, um dinossauro comendo tropas babilônicas é algo que eu nunca vi em lugar nenhum. E me respondendo sobre a bagunça temporal, Rule of Cool, se é legal... Foda-se se é temporalmente incoerente um dinossauro está ajudando tropas egípcias a arietar os portões da Babilônia. Não importa, é foda, foda-se. E outra que toda essa batalha me lembrou duas paradas. Primeiro, o filme 300, principalmente na hora que o Spear luta com o elefantinho, e o primeiro Age of Empires, que você pode jogar com os egípcios e com os babilônios. Se desse pra botar um tiranossauro no jogo, dava pra recriar essa luta. Assim, rápido jabá. A gente já falou de Age of Empires no Retroneura, então se você quiser saber mais do primeiro jogo, dá uma checada lá. E eu tenho que tomar vergonha na cara e voltar a fazer esse quadro. Enfim, o episódio termina com os egípcios praticamente vencendo a batalha graças ao Spear e a Fang. E a conclusão do episódio pra mim é... muita coisa aconteceu aqui. Começamos com um capeta e terminamos com egípcios botando um maluco das cavernas e um dinossauro pra lutar contra babilônios. Se você se poupar de muitas perguntas, esse talvez é um dos episódios mais diversos de doideira da série. Muito confuso, mas muito foda. E no próximo episódio a gente vai ver os egípcios usando e abusando das habilidades da dupla primal, até o ponto deles ficarem de saco cheio e se rebelarem. Ah, e surpresa, surpresa, os filhos da Fang vão nascer. Quer saber minhas opiniões do próximo episódio? Então fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal. Episódio 8, o Colossus Parte 2. Honestamente, eu ainda prefiro chamar esse navio de guerra grandão de Titanic de guerra egípcio, mas tudo bem. O episódio começa com o Vidar flamejante emergindo do chão e iniciando sua jornada para sentar a porrada vingativa no Spear e na Fang, que por sinal, os dois estão lá no pós-batalha contra a galera da Babilônia, enquanto tropas egípcias estão saqueando o que restou da cidade. Até a rainha egípcia de sacanagem rouba um filhote de tigre do rei da Babilônia antes de transformá-lo em um jogador de totó. Ouch. Nesse momento, o Spear descobre que além deles estarem sendo chantageados a batalhar pelos egípcios, o maluco grandão careca também tá. A filha dele foi capturada e se ele não cumprir com as ordens da rainha, eles vão matá-la.
Então, até essa situação se reverter, esse doidão careca mais o Spear e a Fang são escravos dos egípcios e vemos eles travando várias batalhas ao redor do mundo. Eu juro que eu tento não reclamar sobre a questão de quando essa série se passa, mas cara, os egípcios dão de lutar contra os chineses e depois contra uns malucos que parecem ser da Idade Média? Eles parecem aqueles cavaleiros cruzados cuja função deles era morrer mesmo, então nisso a série acertou. Mas aí eu penso assim, então estamos mais ou menos no começo da Idade Média? Não, porque logo em seguida eles lutam contra romanos? A galera que fez essa série tem alguma noção de história ou eles realmente só queriam se divertir? Aí vem aquele grande questionamento. Importa, mané. Curte a carnificina quieto, moleque chato. Esquece que o Spear é um maluco das cavernas. Ele agora é tipo, sei lá, o Conan Bárbaro. Daqui a pouco ele vai estar na garrafa de catuaba. Spear, de saco cheio de ver o grandalhão careca ser chantageado a fazer várias atrocidades, decide dar um jeito de escapar da prisão. Aí ele vai até o trono da rainha egípcia, que tá curtindo uma dança da Mira? Não, nenhum problema, só achei aleatório. Enfim, aí ele parte pra porrada contra alguns soldados depois de isolar o tigrinho que cresceu bem rápido, por sinal. Spear começa a lutar contra a rainha egípcia, que é mega habilidosa na porrada e que aqui me lembrou muito a Ventress de Star Wars Clone Wars, especificamente aquela versão que foi feita pelo Tartakovsky. Durante a treta, Mira consegue pegar a filha do carecão mais os ovos da Fang e partem pra fugir do navio. Só que aí os filhos da Fang decidem nascer. Não podia ter escolhido o melhor momento. Aí os filhotinhos começam a chorar, a Fang escuta e aí, irmão, não tem quem pare fúria de mãe querendo proteger os filhos. Ela atropela a gaiola da prisão e emerge querendo saber dos filhos. O carecão consegue escapar também, porém a rainha egípcia consegue pegar de volta tanto a filha do carecão quanto os recém-nascidos filhotes da Fang. Maluco, aí tu não sabe o que acontece em seguida. Vem os créditos. Ó que sacanagem, bem na hora que as coisas estavam boas. Mas eu achei isso foda porque eu fiquei muito ansioso pro próximo episódio. Bom cliffhanger. Conclusão do episódio. Divertido, mas esse é o episódio mais temporalmente confuso de todos até agora. Eu juro que eu tô tentando ignorar essa questão, mas se as coisas continuarem do jeito que estão, daqui a pouco vai ter robôs do futuro lutando com o Spear e a Fang e capaz de não darem nenhuma explicação pra isso. E assim, por mais que seja foda ver o Spear e a Fang travando batalhas épicas contra várias civilizações, eu senti um pouco de falta de algum monstro pré-histórico. Pô, já que estão chutando o balde mesmo sobre a questão de quando se passa a série Primal, por que não metem um Velociraptor com armadura romana? Ou um dinossauro asiático ao lado do exército chinês? Sei lá, aproveita essa oportunidade para enfiar criaturas pré-históricas no meio desses exércitos de civilizações antigas. Mas e aí, o que você achou desse episódio? Me deixa saber aí nos comentários. E se você quiser saber a minha opinião sobre como termina essa saga do Colossus, fica atento aí para o próximo Desmaratonando de Primal. E vamos concluir essa trilogia do Colossus. TV Colosso. Os filhotes da Fang são capturados e a gangue primal é sentenciada à morte por machadada na cabeça. Só que o carecão que estava prestes a decapitar a Fang tem um flashback da sua vida antes de se tornar um escravo dos egípcios. Ele tinha lá sua vida pacata em uma aldeia até que soldados egípcios chegam e começam a capturar geral. Ele até tenta lutar contra esses soldados, mas aí a rainha egípcia captura sua filha. A gente aprende nesse flashback que esse doidão não é mau, ele não quer machucar os outros. Mas quando a galera chega invadindo assim, porra, aí é foda, né? Então, em vez dele acertar um machado na Fang, ele a liberta e aí a porradaria começa novamente. Os filhotes da Fang finalmente se juntam com sua mãe e o doidão careca consegue resgatar sua filha da rainha egípcia. Spear se liberta e começa a mandar o golpe lá do gordão do The King of Fighters. A Fang começa a trucidar com as tropas egípcias, aí a rainha fica puta e tenta varar um espetão nela, só que o Spear parte pra defesa. No último episódio eu disse que a rainha egípcia parecia Ventress de Clone Wars, mas é nesse episódio que ela invoca essa personagem. Até as duas espadas ela usa. Durante a luta, um dos filhotes da Fang é atingido por uma flecha e aí, mano, já deu, hora de escapar do Colossus.
Spear e Mira pegam os 2 filhotes e pulam do navio e logo atrás vem a Fang. Eles atacam o navio egípcio que estava escoltando o Colossus, matam os soldados e libertam os escravos que, por algum motivo, decidem pular no meio do oceano. Eu sei que vocês foram libertados, mas não era melhor vocês terem ficado num barco até eles chegarem em terra firme? Enfim. O doidão careca descobre que várias pessoas da sua aldeia foram escravizadas e estão sendo usadas para remar o Colossus. Assim como o Spear e a Mira, ele mata os soldados egípcios e liberta o seu povo, que começa a sentar a porrada em geral. A rainha egípcia até tenta ralar o joelho do doidão carecão, mas o cara é o trembolona atômico. Ele nem sente os golpes da rainha, e aí ele pega ela e taca do Colossus. Morreu. Aí pronto, final feliz. O doidão carecão conseguiu sua filha de volta, seu povo foi libertado, os filhotes da Fang estão de boa, em paz, e o Spear e a Mira podem seguir com sua jornada pra onde eles estão indo mesmo? Maricá? Sei lá, mano. Conclusão do episódio. Novamente, padrão, porradaria e sangue, e pra quem tava curtindo essa saga do Colossus, essa foi uma conclusão satisfatória, principalmente por conta da libertação dos escravos e da morte da rainha egípcia. A melhor parte do episódio pra mim foi conhecer mais da história do doidão carecão. Até então, pra mim, ele era só um brutamonte que era usado na batalha, mas depois vemos que ele nunca quis ser mal. Ele só queria proteger sua filha. Tá, tudo bem, matou gente pra caraca, mas isso é fofo. É um bom pai, bom pai. Ah, sim, uma última parada. Antes do episódio terminar, o doidão carecão e sua filha veem à distância o Vidar flamejante caminhando no oceano em direção ao Spear e a Mira com intenções vingativas, indicando que no último episódio dessa segunda temporada vamos ver essa batalha. Quer saber o que eu achei da conclusão dessa segunda temporada? Então fica ligado aí pro último episódio da segunda temporada de Primal. Enfim, chegamos ao último episódio da segunda temporada de Primal, Ecos da Eternidade, vamos lá. O episódio começa lembrando que supostamente essa série deveria se passar na Idade da Pedra. Vemos o Spear, criança, sendo cuidado pelo seu pai até que tigres dentes de sabre atacam seu povo. O pai do Spear, que é mais maluco das cavernas que o próprio Spear, batalha brutalmente contra os tigres, só que ele acaba sendo morto no confronto. Por conta da morte do pai, o pequeno Spear, supostamente pela primeira vez, trava sua primeira batalha sangrenta. Ele fica deprimido por conta da morte do seu pai, mas aí um velho da tribo dele entrega o cordão do seu pai e fala: "Aí, tu é o novo maluco das cavernas, beleza?" O flashback acaba com o Spear acordando porque a Mira deu de começar a berrar. Watana! O que foi que ela disse? Wakanda? Watana! Mira fica emocionada ao chegar ao seu lar, e aí nós temos o momento flashback dela, onde vemos como ela foi sequestrada pelos vikings, e eu não sei explicar o porquê, mas essa cena me deixou desconfortável. Mas pelo menos agora eu já não sinto tanta pena assim dos vikings que foram trucidados pelo Spear no terceiro episódio. Bem, aí nós temos toda uma jornada da gangue primal até a aldeia onde vive a Mira, e no meio do caminho vemos os filhotes da Fang brincando, a Mira e o Spear vivendo uns momentos românticos juntos, e até a Mira se encontrando com uma velha amiga depois dela se cagar de medo da Fang e dos seus filhotes. Eventualmente a gangue primal chega na aldeia da Mira, mas geral implica com o Spear e com a Fang. Provavelmente porque a Fang é uma tiranossauro e o Spear porque... pô, mó cara de maluco. Mas aí a Mira fala que tá de boa, e aí eles são aceitos na aldeia. Aí é mó festa, rola dança moderna, churrascão de peixe, e o Spear ganha até uma casa, que mesmo tendo uma cama ele prefere dormir sentado encostado na parede. Parece eu no meu antigo emprego. Mas relaxa sobre a cama porque ela é usada pela Fang que invade o AP e de bônus lança uma reforma na porta. Porra. No dia seguinte, Mira faz um rango pra galera, só que ela descobre que o Spear, de madrugada, fez uma pintura rupestre no AP contando toda a sua história até esse momento. Me pergunta se tem um desenho de quando ele foi pro laboratório do Dexter. Enfim, no dia seguinte, finalmente o Vidar flamejante começa a se aproximar da aldeia, tocando fogo em tudo em seu caminho. Spear e Fang partem pra sentar a porrada, mas eles ficam chocados ao ver que o maluco é todo cheio de fogo. Eles ficam com os olhos arregalados, pensando assim: caralho, essa porra não dói não?
Começa uma luta onde o Vidal usa seus poderes flamejantes e ele chega até mesmo a virar uma serpente de fogo, muito foda. Durante o confronto, o Vidal incendeia a Fang e o Spear fica enfurecido e decide invocar a Fúria Primal. E para invocar essa Fúria Primal, o Spear faz essa cara de Super Saiyajin cagando. O Vidal incendeia o Spear também, mas foda-se que ele tá pegando fogo, porque mesmo em chamas, o Spear senta porrada no Vidal e os dois caem de uma montanha. E Vidal é puxado de volta pro inferno e o Spear é salvo por Mira. Mais tarde vemos o que restou do Spear e... eu não sei explicar o porquê, mas eu morri de rir com a cara derretida dele. Ficou parecendo o Capitão Pike de Star Trek. Bem, é constatado que não tem nada que possa ser feito por Spear e Mira faz a única coisa que dá pra fazer numa situação dessas. Um sexo gostoso. Eu não tô de sacanagem, quando eu vi isso pela primeira vez eu não acreditei. Porra, eu entendo que a justificativa dessa cena é porque logo em seguida temos um salto pro futuro, tomando cuidado pra não chegar na era dos Jetsons, e vemos a filha do Spear montada em um dos filhotes da Fang, dando assim continuidade pra história do Spear. Mas por que eles não tiveram esse momento íntimo antes? Tinha que ser agora que o Spear tá parecendo um zumbi de Fallout. Porra, o pau dele tá funcionando, não derreteu isso aí também não? E outra, a dor que esse puto deve estar sentindo nessa fornicação deve ter sido a causa da morte dele. Mas enfim... Como eu disse, o objetivo da Mira era dar uma continuidade para a história do Spear. Conclusão do episódio. Eu admito que eu fiquei meio decepcionado com a luta contra o Vidal Flamejante, foi criada toda uma tensão para que essa luta fosse uma parada mega épica e ela foi relativamente muito rápida, apesar de divertida. Essa luta tinha que ter acontecido na Vila da Mira e, sinceramente, se eu tivesse feito a história desse episódio, eu teria feito a Mira se sacrificar para derrotar o Vidal Flamejante. Afinal de contas, ela era uma escrava da facção do Escorpião, e aí ela ia dar o troco, mesmo com o Vidal tendo todos esses poderes. O Spear e a Fang ajudariam, mas o golpe final seria dela. E já que esse é o último episódio dessa temporada, conclusão sobre essa temporada, divertida, mas honestamente eu preferi a primeira. Minha maior crítica negativa foi que essa temporada não teve tantos monstros pré-históricos assim, e outra que é uma bagunça temporal. Eu já falei demais sobre isso e eu não preciso falar de novo, mas assim, as lutas sangrentas continuam demais e eu tô ansioso pra ver como é que vai ser essa terceira temporada já anunciada pelo Tartakovsky, onde supostamente vamos ver uma aventura envolvendo a filha do Spear. E já tá rolando uns boatos de que essa nova temporada vai ser a mais surtada de todas. Até aliens falaram que vai rolar. Honestamente, eu espero que o Spear apareça de novo de alguma forma futuramente. Já pensou em inventarem de reviver ele ou de rolar uma aventura viagem no tempo? Sei lá, surpreenda-me, Tartakovsky. Por fim, eu queria saber de vocês qual o seu top 3 melhores episódios dessa temporada e por quê? Manda aí nos comentários porque eu realmente quero saber quais são os 3 melhores episódios dessa temporada e principalmente o que você espera ver nessa terceira temporada. Joga aí nos comentários e como sempre, vamos trocar a famosa ideia.